Quando nascemos, adquirimos algo muito especial, que é o dom do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que temos de pensar, optar e agir por nós mesmos. Ele vem acompanhado de inúmeras oportunidades, que por sua vez são seguidas de responsabilidades e consequências. O livre-arbítrio pode ser uma bênção ou um fardo. É importantíssimo fazer uso sábio do livre-arbítrio nos dias de hoje, porque em nenhuma outra época da história do mundo as pessoas nunca tiveram que fazer tantas escolhas mediante a tantas oportunidades que têm aparecido no nosso dia a dia. As escolhas são inevitáveis. As duas forças opostas que se encontram no mundo lutam por nossa opção. De um lado temos a realidade do inimigo e do outro o amor de nosso Salvador, que é mais forte. C.S. Lewis disse o seguinte: só quem procura resistir à tentação sabe como ela é forte. A força do vento descobre-se andando contra ele e não deitado no chão. Um homem que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente nunca saberá como teria sido 1 hora mais tarde. Lewis continua: Cristo, por ter sido o único homem a não cair em tentação, é também o único a saber realmente o que ela significa. As decisões acarretam consequências, que nem sempre estão de acordo com nossa vontade. Queremos ter liberdade sem ter de arcar com as consequências. Então, na maioria das vezes, procuramos uma posição de neutralidade, em que não precisamos tomar decisões ou nos comprometermos. Nessa situação, tornamo-nos suscetíveis às influências do mal. O rei Acabe e seu povo no norte de Israel falaram-nos a respeito da neutralidade em decisão. As bênçãos do Senhor foram suspensas porque o povo não decidia a quem adorar, Jeová ou Baal. Baal é um outro nome dado a Satanás. O Senhor enviou Elias, o profeta, com a seguinte mensagem: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. A Escritura diz que o povo nada lhe respondeu. Isto está em 1 Reis 18:21. Eles não queriam arcar com as responsabilidades e as consequências da decisão que tomassem. Elias desafiou-os a fazer um teste para ver quem era Deus. Eles invocariam seu Deus para ver qual deles queimaria a oferenda sobre o altar. Ao clamarem seu ídolo em alta voz, os sacerdotes não foram ouvidos nem atendidos. Por outro lado, um só profeta do Deus verdadeiro não somente foi ouvido, mas também magnificado em seus esforços. Quando Elias invocou seu Deus, o fogo consumiu tudo: o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. Em seguida o povo exclamou: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. E de acordo com as Escrituras, todos os sacerdotes de Baal foram mortos. Naquele dia, não restou um único incrédulo no norte de Israel. Não seria tão difícil fazermos escolhas se fôssemos recompensados de maneira tão rápida e espetacular quanto foi Elias, ou se as escolhas erradas resultassem em morte imediata. No entanto, as coisas não são tão simples assim quando a tarefa é aumentar nossa fé. Nossa fé e comprometimento são testados quando o mundo nos apresenta oportunidades convidativas e sedutoras que podem nos desviar do reino de Deus. Algumas pessoas gostariam de viver no reino de Deus e, ao mesmo tempo, ter uma casa de veraneio na Babilônia. Entretanto, se não formos determinados e conscientes ao escolhermos o reino de Deus, estaremos, na verdade, recuando à medida que o reino avança de forma corajosa, nobre e independente.
Nossas bênçãos e fardos são determinados pela maneira como conduzimos nossa vida. O Senhor convida-nos a lançar-nos sobre Ele o nosso fardo, pois Ele nos sustentará. William Law, ministro religioso do século XVIII, certa vez disse: se não escolhermos primeiramente o reino de Deus, no final não fará diferença o que tivermos escolhido em seu lugar.